Prezado irmão no presbitério Padre Jean, caríssimos seminaristas da etapa propedêutica, amados irmãos e irmãs, celebrar este tempo especial para a vida de comunidade desta paróquia é sinal de muita alegria. Alegria em tempos difíceis. Alegria quando tudo parece mostrar o contrário. A alegria do cristão é a nossa esperança. Esperança de dias melhores. Esperança de saber que nós estamos todos no mesmo barco. E partimos quando o mar começou a ficar agitado com este novo vírus que vinha para transformar a humanidade. Por mais que alguns queiram e torcem para que nós voltemos a viver a nossa vida como antigamente, muitas coisas vieram para ficar. Muitas coisas nós estamos redescobrindo. Muitas coisas nós vamos ter a partir desta experiência. Isto é o bonito da vida. E nós, enquanto cristãos, celebramos a alegria e esperança na fraternidade universal. Por isso, meus irmãos, a liturgia de hoje nos convida a somar toda a nossa expectativa, porque o Senhor, como já entoava o salmista, é a nossa luz e salvação. Luz para clarear as nossas angústias. Luz para nos motivar a continuar a caminhar. Luz para iluminar aqueles que estão afastados. E a pandemia trouxe consigo muitas doenças. Não simplesmente o vírus, mas a doença que afeta a nossa saúde mental. Muitas pessoas precisam desta luz, meus irmãos. E se nós estamos aqui, se nós temos essa convicção, se nós estamos juntos, respeitando todos os protocolos, nos reinventando cada dia, sendo disciplinados e obedientes, porque nós acreditamos que venceremos juntos e seremos então melhores do que éramos. Por isso, precisamos levar esta luz. Precisamos clarear muitas situações de trevas. Nós precisamos ajudar muitas pessoas a enxergarem. O Evangelho relata, meus irmãos, que esses dois cegos estavam convictos e gritavam para todo mundo escutar quem era o Senhor. E Jesus não deixa de perguntar: vós acreditais que eu posso fazer isto? Ou seja, ele também nos pergunta: esta luz que vocês estão contemplando, essa convicção que vocês têm, que nós não deixemos de acreditar, de propagar, de anunciar. E assim, meus irmãos, motivados por esta luz, motivado a clarear, a ajudar as pessoas a enxergarem melhor, somos então impulsionado, motivado, empurrado, chacoalhado para mergulhar nos escritos do Papa Francisco. O Papa Francisco, em meio à pandemia, em meio àquele cenário que angustiava toda a humanidade, começou no continente europeu, ele então nos presenteia com esta nova encíclica, lançada e assinada no dia 4 de outubro em Assis, que traz dois grandes temas.
fraternidade e amizade social. E por isso, nesta motivação desta noite, celebrando um grande doutor da igreja, João Damasceno, presbítero, monge, filósofo, que dedicou toda a sua vida no anúncio, a levar a palavra. Imbuídos desta motivação, o Papa Francisco também nos provoca através dos seus escritos. Um documento com 8 capítulos, isso vocês já devem ter escutado ao longo dessa caminhada, e se não escutaram, vão escutar também. Esses 8 capítulos nos provoca a um retiro. E nada melhor que agora, neste tempo do advento, neste tempo que nós estamos preparando para então celebrarmos a chegada do Verbo encarnado, o Logos que se fez carne, que sai do seio da Trindade e vem para o meio da humanidade. Verdadeiramente homem, verdadeiramente divino, Deus. E por isso, ao longo desses 8 capítulos, nós somos convidados a refletir que nós não estamos sozinhos neste mundo. Não somos uma ilha. Não tem como você viver só de seus próprios gostos, prazeres, vontades. Porque eu penso desse jeito, eu sou desse jeito, eu quero viver desse jeito, de uma forma egoísta, de uma forma mesquinha, de uma forma que se eu estou bem, o outro não me importa. Martin Buber, um filósofo existencialista, disse que nós somos uma teia de relação. Somos influenciados e somos afetados pelo nosso ambiente, e uma relação do eu e tu. Nós nos relacionamos conosco, relacionamos com o outro e relacionamos com Deus. Não podemos deixar de ser pessoas afetadas pelo nosso contexto, pela a nossa humanidade e principalmente por essa amizade com Deus. E o Papa Francisco, nas suas primeiras linhas deste documento, deixa bem claro que a Fratelli Tutti nos ajuda a superar a mentalidade do que é o amor. É um convite a mergulharmos e compreendermos que o amor se dá em transcendermos a nossa própria existência, colocando a nossa vida, a vida do outro, num plano comum. A criação, de uma forma integral, de uma forma em que nós conseguimos, então, compreender que a nossa vida está diante de um mundo que está doente. O nosso mundo está doente, meus irmãos. Prova disso é o que nós estamos vivendo. A pandemia revelou, desmascarou, mostrou a todos que nós estamos passando por um momento em que a humanidade estava doente. Nós estávamos muito ativistas, apressados, estressados, corríamos demais, parecíamos que tudo era para o ontem, que as coisas deveriam acontecer no tempo recorde. Parece que se parássemos um pouco era perder, e tínhamos que estar numa constante produção. Parece que um pouco que parávamos para meditar, contemplar, dar boas risadas, nós estávamos perdendo algo. A nossa vida era só questão lucrativa, e de uma hora para outra somos convidados a pôr o pé no freio.
E de uma forma tão rápida, que parece que ao colocar o pé do freio, muitas pessoas capotaram. Levaram uma rasteira. E isso, meus irmãos, é para mostrar que somos humanos. Isso é para mostrar que somos de carne e osso. E o que nós temos, o outro também precisa ter. E aquilo que nós temos de mais precioso, meus irmãos, estávamos esquecendo. Que é um lar, que é uma família, que é o cuidado conosco, o cuidado pessoal, subjetivo, o cuidado com o outro. Estávamos oferecendo coisas que não tínhamos, estávamos vazios e querendo oferecer, estávamos sedentos, doentes e queríamos oferecer o quê? Por isso, este tempo nos ensina, e o cardeal Tolentino nos mostra que esse tempo não é um tempo perdido, como alguns, nossa, mas 2020 está sendo um ano trágico, um ano triste, um ano sem criatividade, um ano perdido. Não, pelo contrário. Quantas coisas boas você redescobriu dentro da sua própria casa? Passamos por dificuldade, estamos passando, e iremos passar por muito mais. Até estabilizar tudo, nós estamos passando por dificuldades. Nós não podemos também ser lunáticos, dizer, que maravilha. Não, tem as suas questões econômicas, mas isso, gente, com cautela, até isso nos ajudou a ser menos consumista. Estávamos consumindo demais. Não podíamos ver nada que queríamos adquirir. Então, ao voltar para casa, ao nos refugiarmos, a capacidade de redescobrir o nosso ninho, fez com que a gente percebesse que a gente não precisa de muita coisa. E tem pessoas que ainda têm dificuldade de estar com aqueles que o Senhor nos deu, que é a nossa família. Por quê, meus irmãos? Tem pessoas que falam, nossa, padre, eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu preciso sair. Calma, não vamos trocar nada ainda. Não vamos pensar que as coisas... Tem uns que já lançam até artigos, vida após pandemia, livros falando a vida após este momento difícil. Sai livros e livros, artigos e artigos, pesquisas e pesquisas, sendo que nós estamos ainda no mar. Nós não chegamos do outro lado da margem. E nem sabemos quando vamos chegar. Então, meus irmãos, isso nos ajuda a caminhar, e um dos capítulos da Fratelli Tutti vai nos motivar a descobrir um caminho sombrio. Que caminho sombrio é este, meus irmãos? Que caminho difícil é este? O caminho do nosso próprio egoísmo. Quantas coisas tristes acontecem a partir da complexidade do ser humano. As coisas estão chegando ao estado que está, né? O cenário que nós temos aí, as coisas estão dessa forma por causa do quê? Do acúmulo, do excesso, da cultura do muro. O Papa Francisco, uma das expressões mais bonitas, é a cultura do muro. Estamos levantando muitos muros aí. Porque eu tenho que cercar o que é meu. Eu tenho que proteger o que é meu. Eu tenho que fazer... Não, calma aí. É muro da inimizade, é o muro do não acolhimento. Isso entra no tocante da imigração. Já partilhei com os seminaristas, partilhava com o Padre Jean e partilho novamente com vocês. Uma das cenas que mais me marcou e me fez o mais humano, que mexeu com as minhas estruturas, foi quando estava no estágio do Pará, fazendo o meu estágio, estava no estado do Pará, dentro desse estágio de conclusão da teologia, me preparando para o diaconato, e eu fiquei mais próximo da capital do que da sede da diocese, Bragança do Pará. Eu fiquei
Era mais fácil eu ir para Belém do que ir para Bragança do Pará. E o padre com quem eu trabalhei era professor na faculdade e tinha familiares em Belém, e de vez em quando nos meus dias de descanso, na segunda-feira, eu ia com ele, segunda e terça, para Belém, para poder, então, às vezes estudar, estar num ambiente acadêmico, conversar um pouco com os estudantes e conhecer alguns lugares turísticos de Belém. E nesse caminho, no semáforo, encontrei com uma família de imigrantes da Venezuela. Não sabiam se comunicar direito, um escrito que mal dava para compreender, mas estava pedindo alguma coisa. E aquela cena daquele menino, uma criança, que não tinha o que vestir, então os pais vestiram um vestido nele. E era um menino vestido ali com aquilo que tinha. E saber que muitas vezes nós olhamos para dentro de nós e reclamamos. Ah, mas eu não tenho isso, eu sou infeliz por isso. Meus irmãos, já perceberam que muitas pessoas saem das suas terras, do seu país de origem? Como é bom, nós temos 2 seminaristas que são desta paróquia. E como a gente vê, eles ficam todos animados quando fala, vamos na sua terra de origem, vamos na sua paróquia de origem. Ficam alegres, o dia é diferente, aí cantam, sorriem, brincam. Aí ficam todos agitados, porque vão voltar nas suas raízes. Imagina essas pessoas que são obrigados a sair da sua terra, ir para um país vizinho, para um lugar distante, porque não receberam na sua terra, tiveram que arrancar suas raízes para ir para um lugar que não conhece ninguém e ter que se reinventar. É muito triste, meus irmãos. Por isso, muitas vezes, nós precisamos ter essa consciência de que nós reclamamos de barriga cheia, que nós fazemos muito mimimi, muito grupinhos, muita reclamação. Eu não gosto disso, não gosto daquilo. O que é isso? É a cultura do muro? Ah, mas tem que ser desse jeito, principalmente dentro dos grupos de pastorais. A minha pastoral é desse jeito, eu não dou certo com a pastoral X. O meu grupo de amigos é desse jeito, eu não gosto daquele outro grupo. Gente, somos todos irmãos. Como que a gente vai continuar construindo esses muros? Devemos derrubar e não construir. Porque senão nós vamos continuar do mesmo jeito. E uma das oportunidades que nós temos, a partir dos estudos que nós fazemos da Fratelli Tutti, e do atual cenário que nós estamos vivendo, é de compadecer, de sentir mais humanos, de percebermos que fomos cegos, mas agora, pela nossa fé, nós precisamos melhorar. E começa desde criança. E esse dia é muito especial para nós. Desde ali do berço, ajudar os recém-nascidos, como essa criança que está ali, que não tem ainda a faculdade racional desenvolvida, mas pelo testemunho dos pais e da comunidade cristã, pelo seu batismo, e depois vai sendo acompanhado pelo testemunho da comunidade, pelos movimentos, pela infância e adolescência missionária. Essa criança chegará na confirmação, na conclusão da vida cristã, dizendo, eu estou convicto. Aí começa a esperança. Aí reanima os nossos corações, meus irmãos. Por isso é necessário dar atenção às nossas crianças. Por isso é momento de muita alegria quando esta paróquia hoje celebra seus 20 anos de fundação, de criação, de impulso missionário. E eu tenho muita alegria de acompanhar de forma diocesana como assessor deste movimento da infância e adolescência missionária. É um movimento que eu vejo que precisamos fortalecer. E vamos fortalecer aos poucos. Nada com pressa. As coisas, tudo tem seu tempo. A gente não tem que ter pressa.
O ciclo da vida acontece no tempo oportuno. Mas nós vamos plantando, vamos jogando a semente. E crianças que aqui estão, adolescentes que aqui estão, membros deste movimento que aqui estão, as pessoas que estão à frente do trabalho, sigam em frente. Sejam fortes. Não desanimem. Somos irmãos e temos esperança que essas crianças continuarão os nossos projetos. Desses grupos sairão muitos padres, muitas consagradas, muitos pais e mães de família, que nos ajudarão a levar a boa nova onde nós ainda não conseguimos ir, iluminando a todos. Por isso, meus irmãos, rogamos a Deus com muita alegria, peçamos a intercessão da nossa querida padroeira, que hoje nós celebramos esta linda novena, preparando para o seu dia, que juntos, como irmãos, destruímos as barreiras e com amor sejamos ponte de ligação, liguemos uns aos outros nessa grande rede do eu e tu, eu e Deus, e eu, a casa comum. Que assim seja.